Salve, salve, rapaziada, tudo bem? Vamos entender hoje como funciona a redação do Enem, tá bom? Vamos entender aí a estrutura do Enem, como se valer dessa estrutura para que você consiga obter uma melhor nota, tá bom? Vamos lá então? Bom, o Enem ele trabalha com 5 critérios de avaliação, tá? O que a gente vê são muitos alunos, bons alunos inclusive, diga-se de passagem, que sabem escrever, sabem articular uma ideia, até sabem colocar no papel, porque existem alguns que têm boas ideias, mas não conseguem colocar no papel. Sabe tocar uma ideia legal, mas na hora de colocar no papel não consegue desenvolver isso, tá? E já existem aqueles alunos que sabem articular, desenvolver a ideia, colocar no papel, entretanto, ele não consegue atingir a nota máxima do Enem. Por quê? Porque não entende a estrutura, como funciona. Bom, galera, o Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio, ele chega até 2.000 pontos. Como assim? Juntando todas as disciplinas, língua portuguesa, matemática, física, química, biologia, filosofia, história, etc. Você fazendo as atividades, as provas dessas avaliações, você pode, juntando tudo, juntando todas as matérias, todas as disciplinas, você pode chegar aos 1.000 pontos. Os outros 1.000 pontos é da dissertação argumentativa, tá bom? Vamos entender como funciona isso aqui, galera. Primeiro lugar, eu quero que você entenda que ninguém é reprovado no Enem, tá bom? O Enem é só um exame nacional, é só um exame para saber como você está, para testar os seus conhecimentos e para mensurar a educação no Brasil. Entretanto, quem tirar boas notas, muitas faculdades ou muitas instituições valem-se dessas notas para que você possa ingressar com bolsas de 30, 50, 70 e em muitos casos até 100% de bolsa, tá? Então vamos lá. Não adianta você conhecer a língua portuguesa, saber articular ideias, saber escrever, colocar as ideias no papel, se você não entender como funciona o Enem. Em primeiro lugar, eu quero que você entenda é que o Enem tem esses 5 critérios de avaliação. O primeiro critério é a língua portuguesa. O segundo critério é a estrutura textual. O terceiro critério é a defesa do ponto de vista. O quarto critério é a coesão. E, por último, a intervenção. Então, vão se avaliar esses 5 critérios em língua portuguesa, estrutura textual, a defesa do ponto de vista, a coesão e a intervenção. Vamos entender aqui como funciona, então, a pontuação, tá? Você pode observar aqui, ó, que essas notas elas vão variar, tá bom? Na verdade, você já começa com 200 pontos. Tá? Mas cada coisa que você vai fazendo vai se diminuindo 40 pontos, tá ok? 40, 40, 40 até zerar, certo? O que significa isso? É que dependendo do que você fizer, cada coisa que você fizer, você vai sendo descontado, na verdade, né? Você irá ser descontado em 40 pontos, ok? E isso vai dar um grande problema para você. Por quê? Começamos com 200 pontos. Se você errar alguma coisa, cai para 160. Mais uma coisa, 120. Mais uma coisa, 80. Mais outra coisa, 40. Outra coisinha que você fizer, você perde tudo, arrancando todos os seus pontos, você fica com 0. Agora observe que o 120 aqui, ele continuou na cor negra, não vermelho. Por que isso? Porque, galera, 120 pontos é a média que você tira, é a média que as pessoas tiram. Isso é ruim? Não, não é ruim, tá? Então, assim, o que acontece? Se eu tenho 5 critérios de avaliação. 120 vezes 5 são 600 pontos. Ou seja, se você fizer uma redação média, você vai tirar 600 pontos. Você sabe qual que é a média nacional da redação no Brasil? 300. 350, 400 pontos, tá? Muito poucas pessoas chegam a 600 pontos na redação e muitos chegam a 1.000.
quer dizer, muitos entre aspas, né? Não são todos que chegam a 1000. Mas quando você entende como funciona essa redação, você consegue tirar 600 pontos fácil, fácil. Agora, eu sou professor de matemática, hein? Então, o que eu sei? Eu sei que se eu pegar aqui os 5 critérios de avaliação e multiplicar por 200, eu tenho 1000 pontos, entende? Então, tome muito cuidado para que vocês não venham perder os pontos. Bom, vamos falar um pouquinho do primeiro critério, que é a língua portuguesa, tá bom? Por exemplo, na língua portuguesa, erro gramatical, se você errar, tiver um erro de grafia, não vai tirar nenhum ponto seu. Se você tiver 2 erros de grafia, já era, meu amigo, você perdeu 40 pontos, tá bom? Então, tome muito cuidado com a língua portuguesa. Não há muito o que falar, tá? É aquilo que você aprendeu no decorrer de toda a sua carreira estudantil. Uma coisa muito interessante e muito criteriosa é que você não deve usar frases longas. Como assim? A pessoa começa uma frase... No Brasil, fala um monte de coisa, ponto final. Ou seja, é um parágrafo longo. Cara, não faz isso. Você não pode pegar um parágrafo enorme e não colocar, só colocar vírgula e ponto final. Por quê? Um parágrafo deve conter pelo menos 4 frases. Exemplo, eu tenho aqui o exemplo aqui, eu sei que o meu vídeo ficou em cima. Mas, por exemplo, a dissertação argumentativa do Enem deve seguir alguns critérios. Esses critérios devem ser respeitados. Então, preste atenção para não cometer erros de grafia. Use frases longas contendo pelo menos 4 frases por parágrafo. Tá. Esse aqui é um parágrafo, mas observe, ele não é um parágrafo longo. Por quê? Porque eu tenho 4 frases, ok? Então, a primeira frase começa aqui na dissertação, a segunda frase está aqui no esses critérios, a terceira frase está começando no então, e a quarta frase inicia-se pelo uso e termina com um parágrafo. Percebeu? Viu só? Um parágrafo deve conter pelo menos 4 frases, ok? E não se preocupa com barulho não, que minha esposa faz o janto uma hora dessa, então atrapalha tudo. Mas vamos lá, vamos seguir em frente. Bom, do primeiro critério de avaliação, que é a língua portuguesa, não há muito o que falar. As dicas básicas são aquelas, tá? Mas a estrutura da dissertação argumentativa tem que conter aquela velha história. E depois eu coloco isso para vocês mais detalhadamente. Vocês sabem que a estrutura ela deve ser dividida em introdução, desenvolvimento e conclusão. Tá? Então, eu tenho que utilizar pelo menos 4 parágrafos. A galera quer fazer 5 parágrafos, 6, 7 parágrafos. Vai por mim. Quer tirar uma boa nota no Enem? Não trabalhe com mais de 5 parágrafos. Por quê? 4 parágrafos é o suficiente para você fazer tudo o que você precisa de uma maneira muito rápida, eficaz e objetiva. Tá? Então, trabalhe com 4 parágrafos. Aí, como funciona? O primeiro parágrafo, você vai trabalhar com a introdução. Aí, você vai trabalhar com mais 2 parágrafos, né? Esses 2 parágrafos, o que seriam? Né? O desenvolvimento. No desenvolvimento, então, eu tenho que usar 2 parágrafos. E o quarto parágrafo é a minha conclusão, ou melhor dizendo, a intervenção. Aqui no meio, esses 2 parágrafos aqui, né? Eu tenho que utilizar 2 argumentos. Ou seja, vamos lá então. Primeiro parágrafo, eu tenho que utilizar a introdução. No segundo parágrafo e no terceiro parágrafo, eu tenho que utilizar 2 argumentos, tá? Ou seja, argumento 1, argumento 2. E no quarto parágrafo, eu faço então a minha conclusão, utilizando-se então a minha intervenção, ok? Bom, essa é a estrutura, ok? Olha só, eu vou dar uma noção para vocês aqui entenderem então de como vocês podem perder pontuações. Depois eu explico para vocês como zerar. Eu sei que não é interessante, mas pelo menos evita que você tire 0 pontos numa redação, tá certo? Bom, vamos lá. Vou começar aqui por 0 ponto, vai. Numa estrutura. Se você colocar trechos de poema, escrever um pedacinho da sua vida pessoal, se você parafrasear, amigão, já era. É 0 ponto. Você não vai ter ponto nenhum na estrutura. Não utilize trechos de música, não utilize trechos de filme. Não, se você for utilizar para fazer validar a sua argumentação uma citação,
Se você for usar a citação de alguém importante para validar a sua redação, aí você tem que saber fazer a citação e eu vou explicar mais para frente como fazer uma citação, ok? Vamos lá então. Você perderá de 40 a 80 pontos se você esquecer pedaços da redação, como no exemplo, não concluir a redação, não introduzir ou fizer uma introdução mal feita, você irá perder pontos, tá? Você pode perder aí uns 160 pontos, né, se a sua estrutura mais o recheio, né? Eu falo estrutura. Você não fez uma estrutura legal, você não colocou desenvolvimento, você colocou pedaços, você esqueceu pedaços da redação, né? Se você não fizer isso direito, sua redação vai tirar uma pontuação muito baixa. Entretanto, né, nesse caso aqui, os 160 pontos, lembre-se, eu falei que 120 pontos é a média. Mas se você fizer do jeitinho que eu estou falando para você aqui, olha, se você fizer uma estrutura legal, mais o recheio, né? O que é o recheio, né? O centro da sua redação. Se você fizer isso legal e estiver acima do senso comum, você pode tirar 160 pontos, tá bom? Isso é legal, é mais do que os 120. Como você consegue fazer isso daqui? Você precisa mostrar que você tem mais conhecimento, que você tem algo a mais para oferecer. Você não está no senso comum. Então mostra que você saiba alguma coisa, além dos textos motivadores do Enem. Normalmente eles utilizam 2 textos, 3 ou 4 textos, talvez, né? Dificilmente eles irão usar apenas um texto. Lembre-se, ninguém consegue fazer uma redação do nada. É necessário você ter, então, um texto motivador para você ler, para então você conseguir realizar o tema, tá? Então, como é que você sabe disso? No recheio da sua redação, coloque que você conhece assuntos como filosofia, geografia, arte, que você sabe falar um pouquinho de Freud, de Karl Marx, de Aristóteles, tá? Você fazendo isso daqui, você vai tirar uma pontuação legal. Agora, claro, você não vai esquecer pedaços de redação, nem colocar trechos de música, nem colocar a sua vida pessoal, nem dizer assim, pelo amor de Deus, né? Ah, minha avó dizia que... Não, cara, não usa isso porque você vai ter a pontuação zerada, tá bom? O terceiro critério de avaliação do Enem é o ponto de vista, tá? O ponto de vista é o coração da sua dissertação. Por quê? Porque na dissertação você tem que convencer, dissertar e escrever. Então, a fórmula de redação que se utiliza no Enem é a dissertação argumentativa, né? Então, você tem que saber argumentar. Argumentos vem de argumentum, que significa brilhar. A sua redação, o seu argumento tem que brilhar, encher os olhos de quem está lendo, encher os olhos do avaliador. No caso, eu ou outro professor que estivermos corrigindo, tá bom? Tá? O seu ponto de vista não pode ser incoerente. Por exemplo, porque o que manda no seu ponto de vista são os seus argumentos. Lembra que eu falei para vocês utilizar o segundo e o terceiro parágrafo, então, como argumentos? O argumento 1, o argumento 2. Então, esses argumentos não podem ser incoerentes. Por exemplo, você fica a favor do assunto. Por exemplo, você quer falar sobre maconha, vai. Aí no segundo parágrafo você está a favor da maconha. Mas no terceiro parágrafo você já dá uma vacilada. Você já começa a ficar meio contra. Você começa a colocar uns contras. Galera, se você está argumentando, você está defendendo um ponto de vista, para você defender esse ponto de vista, você precisa convencer, persuadir alguém, vender o seu peixe. Então, você não pode estar a favor e contra ao mesmo tempo. Você não pode ficar em cima do muro, tá legal? Vamos lá então, vamos para o nosso, continuando assim para o ponto de vista. Então, por exemplo, no ponto de vista, você pode usar 2 argumentos. Isso é bacana, eu vou ensinar vocês como fazer isso na próxima videoaula, tá? Vou explicar exatamente o que fazer. Hoje é só para você entender como funciona a estrutura do Enem, tá? Por exemplo, no primeiro parágrafo você coloca a introdução. No segundo parágrafo, você tem que colocar o primeiro argumento. Né? O primeiro argumento sempre tem que ser o argumento mais leve. No terceiro parágrafo, aí sim, você coloca algo mais denso, algo muito mais pesado, né? Por exemplo, uma construção de um pensamento, tá bom? Por exemplo, no primeiro argumento, você pode usar um contexto histórico, aquilo que muitas pessoas já conhecem, aquilo que é coerente. No segundo argumento,
Lembra que eu falei que você tem que usar o raciocínio lógico, mostrar que você está acima do senso comum? Então, no segundo argumento, use a lógica. Quem utiliza-se da lógica? A filosofia. Ou então, usa um conhecimento empírico, tá bom? O que é empírico? Um conhecimento empírico é aquele conhecimento baseado na sua experiência, na sua observação, sejam metódicos ou não, tá bom? O nosso quarto ponto de vista é a coesão. As frases elas devem estar encadeadas. Como assim? Elas devem estar misturadas, elas têm que estar sendo costuradas, elas têm que funcionar entrelaçadas. Exemplo, o carro está na oficina, ponto. O carro bateu ontem. Eu coloquei aqui, peço perdão, porque esse o aqui era para ser maiúsculo, isso aqui foi erro de digitação. Então, o carro está na oficina, ponto. Tá, e daí? O carro bateu ontem, ponto. Tá, mas e aí? Então, é uma frase muito sem sentido, tá? A frase correta seria: o carro está na oficina, pois bateu ontem. Olha só, importantíssimo fugiu a minha memória aqui. Os conectores, tá? Pois, tá legal? Porque esse pois aqui, são duas frases. O carro está na oficina, pois bateu ontem, né? Não é aqui, ó, o carro está na oficina, o carro bateu ontem. São duas frases e elas foram ligadas através do conectivo pois. Então, use cola. O que é cola? Aquilo que conecta, aquilo que faz junção, aquilo que costura. Coesão significa costurar, é o texto costurado, tá? Ou seja, use colas textuais, use uma relação textual. O que são relações textuais? O que é uma cola textual? É os elementos de coesão. Tá, professor, mas eu não lembro mais o que são elementos de coesão. Eu vou dar algumas pequenas dicas, depois eu vou deixar para vocês uma tabelinha completa dos conectivos, ok? Bom, elementos de coesão. Por exemplo, eu tenho muitos, tá bom? Eu coloquei os principais para você utilizar aí na sua redação. Então, eu coloquei aqui os elementos de adição, oposição, conclusão e causa. Vamos lá, então. Se você quer adicionar alguma coisa ao seu argumento, então você usa elementos para costurar. Tipo, além disso, outro assim, por outro lado, em primeiro lugar. Você pode usar também elementos de posição. Olha, ele bateu o carro, porém, né, o seguro cobriu tudo, né? Então é uma oposição. Porém, contudo, entretanto, pelo contrário, isso é muito importante. Quanto mais elementos de coesão você saber utilizar nos textos, mais pontuação você vai ganhar. Conclusão, portanto, logo, enfim, suma. E a causa também, né? Já que, visto, em virtude, posto que. Agora, uma coisa que eu quero chamar a sua atenção. Algo muito importante. Nunca inicie o último parágrafo sem elementos de coesão, tá? Então, você sempre deverá usar os elementos de conclusão. É obrigatório você colocar o elemento de conclusão no início do seu último parágrafo, porque é onde você vai dar o fechamento, é onde você vai trazer a sua intervenção, ok? E por falar em intervenção, o nosso quinto e último critério de avaliação é a intervenção. O que seria a intervenção? O Enem ele gosta muito de se utilizar de problemas públicos e sociais. Sempre estão envolvidos com leis e você deve propor essas mudanças, né? E você tem que pegar esse problema, essa problemática, propor uma nova mudança na sua conclusão. Isso é uma intervenção, tá? Por exemplo, você coloca aqui na sua intervenção, na sua conclusão, essa frase aqui, né? Por exemplo, a única forma de mudar a violência contra a mulher é a consciência. Amigão, você escreveu isso aqui, já era. Você vai zerar você vai zerar no critério da intervenção, né? Ou no máximo se tirar uns 40, você vai tirar uns 40 pontos no máximo aí, tá bom? O que significa isso? Vou explicar para vocês. Se você tem que trazer uma proposta de intervenção, você tem que mudar, trazer uma mudança
para esse problema. Então, na sua conclusão, então você vai colocar aqui, a única forma de mudar a violência contra a mulher é a consciência. Tá, mas como se dá a consciência? Como se utiliza a consciência? Mudar a consciência de quem? Como trazer essa consciência às pessoas? Você tem que falar exatamente isso, senão, caso contrário, você não trouxe nada, tá bom? Ou, por exemplo, essa segunda frase aqui, os pais... Opa, tá errada a frase aqui, agora que eu estou percebendo, me peço perdão. Os pais nossa, não lembro aqui. Os pais de família, acho que deve ser assim a frase. Os pais de família devem educar, ok? Os pais devem educar seus filhos, por exemplo. Caramba, mas como se educa? O que é educação? Qual é a proposta da educação? Quem está envolvido com a educação? São apenas os pais que devem educar? Ou somente os professores educam? Não, tá? Então, não é uma solução, ok? Então, quando você quiser fazer uma intervenção, que você quiser solucionar um problema, então traga uma solução com poder público, mas nunca ataque o governo. Não fale mal do governo, nem de uma instituição. Meu, tem gente que vai fazer um vestibular e o que eles acabam fazendo? Eles vão fazer uma FUVEST da vida e eles começam a falar mal da USP. Não tem lógica isso, tá? Isso são obviedades que você precisa estar atento aí, ok? Então, vamos lá. O que você precisa fazer, então, na sua intervenção? Use do poder público. Se agregue, tome posse desses agentes de intervenção para que a sua redação tenha uma coesão diferente. Então, use o Estado, use a escola, use a mídia, use ONGs, use o setor privado. Agregue esses agentes de intervenção à sua redação, né, à sua dissertação argumentativa, que aí vai ficar tudo ok na sua redação, ok? Então, galera, é só isso. Eu vou, então, nas próximas videoaulas, eu irei estar tratando de cada pontuação dessa, de cada critério de avaliação. Eu vou mostrar para vocês como se fazer valer dos argumentos, de como fazer uma introdução, de como escrever essa frase, o que eu tenho que escrever, o que eu tenho que falar. Você seguindo essa regra que eu irei passar para você, cara, vai ficar tudo ok a sua redação, tá bom? Galera, até mais e nos vemos na próxima aula. Tchau!